Abre comigo em Mateus capítulo de número 4. Você já sabe de cor o que está registrado em Mateus capítulo 4, versículo 1, ok? Versículo 1. Hoje vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus e vamos iniciar a nossa leitura justamente quando Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, ok? Vamos ver o que o Senhor tem para nós nesta noite, para a sua vida. Você que me acompanha também pelo Facebook, abra comigo aí Mateus 4, versículo 1, e vamos ler assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Amém? Prestou bastante atenção aí, que o Espírito Santo vai conduzir Cristo, o nosso Salvador, para ser tentado no deserto pelo inimigo, pelo diabo, pelo acusador, pelo tentador, ok? Então a gente vê que Jesus, ele acaba de ser batizado, não é? Carne fresca, acabou de se batizar, não é? Aquele novo batizante, e ele vai ser conduzido ao deserto. E é justamente o que acontece conosco nos nossos dias atuais. Nós, quando recebemos a Cristo, queremos uma mudança de vida, uma mudança radical na nossa vida, das trevas para a maravilhosa luz, do pecado para uma vida santa. Então é uma mudança radical, a gente quer abandonar a velha criatura para se tornar uma nova criatura. Jesus passou por este processo. Olha, não que ele era um homem pecador, mas ele se batiza para dar o exemplo para aqueles que querem ser uma nova criatura, que quer uma mudança radical em sua vida espiritual. Então ele se batiza e passa pela tentação no deserto. Pastor, eu quero me batizar, mudar de vida, ter uma mudança radical de vida, mas eu não quero passar pelo deserto. Então, se você não está no deserto, se prepara que você vai passar por ele. Mas pastor, eu já estou no deserto. Então depende de você, se você quer continuar lá, ou se você quer sair de lá. Então o poder de permanecer no deserto, ou sair do deserto, depende da própria pessoa. Não depende de Deus. Deus pode permitir, conforme lemos agora, através do seu Espírito, conduzir a pessoa até lá. Mas ele não vai deixar a pessoa perecer, morrer no deserto. Mas essa condição depende de mim e depende de você. Pastor, eu ainda não passei pelo deserto, mas se prepara que um dia, uma hora, vai passar pelo deserto. Pastor, eu já estou no deserto. Vamos aprender na palavra hoje a não permanecer no deserto. Mas se for passar por ele, vai passar adquirindo grandes experiências. Amém? Você crê que Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito, ele foi tentado pelo inimigo e ele saiu de lá vencedor? Você crê nisso? Eu creio. Então nós vamos ver
o que aconteceu nessa passagem pelo deserto. Porque deserto é para nos trazer grandes experiências, pode ter certeza disso. O deserto não é para nos matar, mas é para nos transformar e termos grandes experiências. Amém? Feche os seus olhos, Pai querido, através do Teu Espírito, através da Sua palavra. Vem falar conosco nesta noite, Senhor, com cada vida e cada alma que aqui está. Meu Deus, que não seja eu a falar, mas que seja, meu Deus, o Teu Espírito dirigindo a minha boca, dirigindo o meu coração, porque a Tua palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Meu Deus, o coração agora está aberto para somente falar através do Teu Espírito. Quebra toda a resistência, todo mal, todo impedimento, todo esquecimento caia por terra em nome de Jesus. E que a Tua palavra, Senhor, edifica, transforma, restaura, produza, que ela frutifique em nosso coração. Assim seja feito. Diga obrigado, Jesus. Pode tomar teu assento, por favor. Preste bastante atenção, porque depois de você ouvir o que Deus tem para falar contigo nesta noite, vai depender somente de você, se você quer permanecer no deserto ou se você quer sair do deserto vitorioso. O deserto, quando ele aparece na nossa frente, quando Deus permite a gente passar pelo deserto, é para nós tirarmos grandes experiências dessa passagem pelo deserto. Porque muitas pessoas querem assumir uma identidade com Cristo, com o Senhor, o nosso Salvador, mas não querem passar pelo deserto. Passar pelo deserto é para justamente revelar a nossa fé, para revelar o que está no nosso coração. E não é para mostrar para Deus, porque Deus já sabe o que está no nosso coração, mesmo antes de se revelar, mas é para se revelar para nós mesmos, porque nem mesmo nós conhecemos o nosso coração, e nós só vamos conhecer o nosso coração quando a gente passa pelo deserto. O deserto da prova, o deserto da doença, o deserto do desemprego, o deserto da depressão, o deserto das enfermidades, o deserto da solidão, o deserto do desamparo, o deserto da tristeza, da angústia. Então, eu não sei qual é o deserto que você está passando, eu não sei qual é a prova que você está passando, mas eu tenho certeza disso, que o Espírito Santo está contigo neste deserto que você está passando. Pode ter certeza, porque a gente acabou de ler agora que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, conduziu a Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Talvez o deserto que a gente passa, nós não somos tentados pelo diabo, mas é uma grande dificuldade que se levantou e está se opondo contra a nossa vida. Você está entendendo? Olha o que Deus vai nos mostrar hoje, porque quando a gente fala de deserto, a gente lembra logo de quem? Quando a gente fala de deserto, porque você que já leu a Bíblia, né, começando do Antigo Testamento, quando se fala de deserto, a gente lembra logo de quem? A gente lembra logo de Israel, não é? A passagem ali de Êxodo, a passagem onde aparece Moisés, que Deus levanta ele como um grande libertador, para tirar o povo que estava em escravidão no Egito.
E depois que Faraó permite que o povo vá embora, aí começa a história de Israel no deserto. Então, quando a gente fala essa palavra deserto, a gente lembra logo de Israel. E quando Deus faz com que Faraó liberte o povo dele, que estava cativo no Egito, Deus queria trazer para Israel um grande livramento. Deus queria trazer para Israel uma grande ou grandes experiências pela passagem no deserto. A primeira situação é o seguinte, isso está na palavra de Deus, a gente vai ler. Deus leva o povo para passar pelo deserto, porque ele não queria que, se fosse por um outro caminho, a Bíblia fala que era o caminho aonde habitavam os filisteus, Israel iria ver a guerra e o seu coração ia desfalecer. Porque olha só, o povo não era preparado para a guerra. O povo era um povo escravo. Eles só aprenderam o que era escravidão e nunca aprenderam o que é uma guerra mesmo. O povo só vai ser preparado para batalhar e ser vencedores em guerra quando Josué entra em ação, depois da morte de Moisés. Aí sim, Israel vai ser preparado por Josué para ser um povo de conquistas, um povo de guerra. Mas quando eles saem do Egito, eles são um povo recém-escravos, um povo recém-libertos. Isso quer dizer que eles não tinham noção de guerra, então Deus não faz eles passarem pela passagem dos filisteus, que isso ia dar aí mais ou menos uma semana até chegar à terra prometida. Só que Deus, na sua onisciência, ele disse: eu não vou fazer meu povo passar aí, porque quando eles veem a guerra, eles vão querer recuar e voltar ao Egito. Olha só a mente de Deus. Aí Deus muda o caminho, mas Deus jamais falou assim: olha, vocês vão perecer no deserto, eu não tenho como alimentar vocês lá, eu não tenho como saciar a sede de vocês no deserto. Deus não falou nada disso, porque, amados, Israel vai conhecer um Deus presente. Por isso que ele fala: eu sou o que sou. Ele está falando assim: olha, eu sou o Deus dos seus pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas eu sou o Deus presente. A hora que vocês precisarem lá no deserto de comida, de bebida ou de qualquer coisa, eu estarei presente com vocês. E outra coisa, eu também sou o Deus do futuro. Por isso que Jesus falou assim: olha, eu sou o Deus de ontem, quer dizer, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amados, na figura da palavra de Deus ali, é como se o próprio Jesus Cristo estivesse com o povo de Israel, ali no deserto. Veja comigo a palavra de Deus, o que está escrito lá em Êxodo, capítulo de número 13, versículo 17. Abre comigo aí, por favor. Êxodo, capítulo 13, versículo 17. E aconteceu que, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Olha só, gente, você não conhece a história que Israel ficou quanto tempo no deserto? Quanto tempo Israel ficou no deserto? 40 anos.
Mas se eles fizessem essa travessia pelo caminho dos filisteus, eles iriam chegar mais rápido. Mas quando eles chegassem lá na terra dos filisteus e vissem aqueles gigantes, aqueles homens preparados de guerra, eles iriam recuar. Eles queriam o quê? Voltar para a terra do Egito. Continua aqui comigo. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar Vermelho. Olha só, olha aqui para mim, olha interessante aqui. O trajeto pelo deserto iria demorar mais. Mas Deus está falando, eu vou fazer vocês passarem pelo deserto. Você está vendo que Deus queria o melhor para Israel. Deus não queria que o povo chegasse lá e murmurasse, praguejasse. Vendo a guerra, no mínimo, eles iriam falar assim: Moisés, vocês nos trouxe aqui para morrer na guerra. Nós não temos nem arma, nós nem sabemos guerrear, como que você nos traz aqui? Olha, nós vamos voltar. Mas isso não seria semelhante daquilo que eles fizeram lá no deserto? Quando não tinha carne, quando não tinha comida, quando não tinha bebida, eles também não murmuraram? Não adianta ser liberto do mundo, se o mundo ainda continua dentro do nosso coração. Quando for passar pelo deserto, não adianta. A pessoa vai murmurar, a pessoa vai se rebelar, a pessoa não vai acreditar, não vai ter fé, não vai olhar para o sobrenatural, não vai olhar pela fé, não adianta. Quando Deus nos tira do mundo, nós temos que assumir, nós temos que determinar, aceitar a libertação das coisas passadas. Deus não queria que Israel olhasse para trás. Deus queria que eles olhassem para a frente. Olha, eu sou o Deus que estou na sua frente. É eu que estou guiando vocês. Olhem para a frente. E o que Israel vai fazer? Israel tinha que sim tirar grandes experiências pela passagem do deserto. Israel iria crescer como um povo de fé, como um povo que ali estava vivendo pela fé, crescendo, amadurecendo, tirando experiência, acreditando no Deus invisível. Amados, é no deserto que nós conseguimos exercer a nossa fé e saber que o Deus invisível está conosco. É nos momentos mais difíceis, é nas provas impossíveis aos nossos olhos, que nós, pela fé, conseguimos olhar e saber que Deus está conosco. Olha só, o Israel, quando passa pelo deserto, eles vão fazer o que? Eles vão murmurar. Sabe por quê? Lá no Salmo de número 106, versículo de número 25, diz assim: antes murmuraram em suas tendas, e não deram ouvidos à voz de Deus. É no deserto, amados, que os nossos ouvidos têm que estar atentos à voz de Deus. E quer dizer, eles murmuram, não só isso, Israel se torna um povo obstinado e rebelde. Então eles estão tornando aquilo que é para ser grandes experiências, está tornando isso em maldição. Nós não podemos chegar no deserto, transformar aquilo que vai ser grandes experiências em maldição. Israel está amaldiçoando
aquilo que Deus iria colocar como grandes experiências para ele. Meu irmão, a gente está vendo aqui, no deserto não murmure, no deserto não se rebela contra Deus, no deserto não pode se tornar um povo obstinado. Lá em Jeremias, capítulo de número 5, versículo de número 23. Abre aí comigo, por favor. Olha o que o profeta vai falar do povo de Israel. Capítulo de número 25, capítulo de número 5, versículo 23. Mas este povo é de coração rebelde e obstinado, rebelaram-se e foram-se. Então Israel peca aquilo que Deus quer trazer como experiência e transforma aquilo em grandes maldições, porque é na murmuração, é na rebelião, é no coração obstinado que eles vão receber aquilo que estão plantando. O que eles vão receber de Deus? Eles vão receber justamente o juízo de Deus. Deus vai se voltar contra Israel. Por quê? Por causa da sua murmuração. Eles estão ali, uma coisa que ia durar pouco tempo, acaba durando 40 anos. Lá em Deuteronômio 29, versículo de número 5, diz assim: e 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Se você continuar lá, olha só, amados, mesmo na rebeldia de Israel, mesmo na rebelião de Israel, mesmo transformando aquilo que Deus ia trazer como experiência em maldição, porque toda aquela geração vai morrer no deserto. Eles não vão conquistar a terra prometida, mas sim uma nova geração. Mas mesmo assim, o Senhor não deixou faltar nada para eles. Como a gente pode culpar a Deus em coisas que nós estamos passando, amados? Não pode. Você entendeu? Nós passamos por algumas situações e coisas porque é a gente que planta aquilo. Não é culpa de Deus. Se você pegar o versículo posterior, você vai ver, olha ali, está escrito, ó, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Quer dizer, Deus ainda foi benevolente com eles. Agora, vocês não poderão possuir a terra prometida, na condição que vocês estão vivendo. Amados, se você abrir aí, voltar um pouco comigo, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 1, isso tudo aconteceu para Deus revelar aquilo que estava no coração deles. O coração, ele vai se revelar quando a gente passa pelo deserto. Você está entendendo? Veja comigo aí no capítulo 8 de Deuteronômio, versículo de número 1. E já já a gente vai lá em Mateus capítulo de número 4, para mostrar justamente como Jesus se comportou na passagem dele pelo deserto. Porque se Jesus passou pelo deserto, claro que nós vamos passar pelo deserto da nossa vida. Claro, todos nós passamos. Ah, pastor, eu nunca passei. Uma hora vai passar. Uma hora o deserto vai aparecer. E aí, o seu coração vai ser provado nesse momento. Versículo de número 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou
no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Ah, você acha que Deus não sabe o que está no nosso coração? Sabe. É para o nosso coração revelar o que está lá dentro, para nós mesmos. Tem uma hora que a gente não conhece o nosso coração. A Bíblia não fala que o coração do homem é enganoso. Às vezes o nosso coração nos engana. Se nós não guardarmos as saídas do nosso coração, porque lá em Provérbios fala que a vida está na saída do nosso coração. O poder da vida está ali. Para que saibais o que está no seu coração. Mas olha o que a passagem vai nos mostrar. O que Deus queria que Israel fizesse lá no deserto na hora das provas, é que eles colocariam em prática a palavra de Deus. Quando eu e você estivermos no deserto, ou formos conduzidos para lá, Deus quer que nós tenhamos comunhão com a palavra dEle. É lá que nós vamos revelar a nossa comunhão com a palavra. Olha o que o texto vai complementar nessa passagem de Deuteronômio 8:2. Se guardarias os seus mandamentos ou não. O mesmo que falasse assim, se guardariam a palavra de Deus ou não. Porque os mandamentos não são as palavras de Deus? Sim. O que Deus queria que eles revelassem lá era a comunhão com a palavra de Deus. Então, quando eu e você estivermos no deserto, é lá que nós vamos saber se o nosso coração verdadeiramente está em comunhão com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós vamos só vencer o deserto se na nossa boca proceder as palavras de Deus para combater toda a tentação do inimigo. Nós não vamos conseguir passar pelo deserto com as nossas próprias forças. Nós não vamos conseguir sair do deserto com o nosso próprio pensamento e intelecto, com as nossas próprias forças. Não, nós vamos sim conseguir passar pelo deserto como vencedores se estivermos em comunhão com os mandamentos, com a palavra de Deus. Sabia? Olha aqui. Se guardaria os seus mandamentos ou não. E eles guardaram a palavra de Deus lá no deserto? Não, só murmurava. Meu irmão, deserto, se a pessoa não vigia, deixa a pessoa desesperada. A pessoa não consegue raciocinar. A pessoa, ela sai fora do propósito se ela não vigiar. Ela consegue só olhar para trás, mas lá as coisas eram melhores. Meu irmão, lá as coisas eram melhores, mas com Deus na frente será melhor ainda. Mas o que Deus quer, se nós estivermos lá, ou se formos conduzidos ao deserto, Ele quer que nós tenhamos e lembramos e manifestamos o poder da palavra. Olha só o que vai acontecer. Jesus, amados, ele ao completar 30 anos de idade, ser batizado nas águas, ele vai ser conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E como Jesus vai passar nesse deserto? Como ele vai vencer a tentação do diabo? É claro, estando em comunhão com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, mas ele lá, na hora da tentação, na hora da prova, na hora da dificuldade,
ele vai revelar a comunhão que ele tem com a palavra. Sabe por quê? Porque o inimigo vai tentar ele 3 vezes. Mas 3 vezes ele vai usar a palavra de Deus. 3 vezes ele vai lembrar. Por que que ele lembra? Por que que ele fala a palavra de Deus? Porque ele está em comunhão com a palavra de Deus. Meu irmão, quando o inimigo manifestar no seu deserto, tentando te tirar do foco, te tirar da presença, te tirar do caminho a qual o Senhor está colocando para te trazer grandes experiências, aí sim você vai revelar com a sua boca a palavra de Deus. Você vai mostrar que você tem comunhão com a palavra de Deus. Volta comigo lá, por favor, em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 1. Versículo de número 1, está escrito assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, aí o que ele vai responder? Ele vai responder com a palavra de Deus. Ele vai responder com a palavra de Deus, com os mandamentos do Senhor. Agora ele vai revelar o momento da palavra. Quando o inimigo vier com palavras trocadas, querendo te confundir, querendo fazer você sair do caminho, da presença do Senhor neste deserto, aí você vai usar o quê? A palavra de Deus. Você não vai usar as tuas forças. Por isso que você e eu temos que estar em comunhão com a palavra de Deus. Nós temos que estar estudando a palavra de Deus. Nós temos que estar lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, para a gente tirar como exemplo aqui o que Jesus fez. Olha só, ele cita Deuteronômio 8, versículo 3: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus está falando de provisão. Olha, Deus, Ele é o Deus da provisão. Se você passa pela necessidade, Ele é o Deus da provisão. Jesus está falando isso. Olha, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele proverá o alimento que nós precisamos. O inimigo está querendo trazer algo natural, mas Deus sempre traz algo espiritual para a gente. E ele não vai parar, ele continua, versículo de número 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Aí Jesus vai fazer o quê? Vai citar mais uma vez a palavra. Jesus vai citar Deuteronômio capítulo 6, versículo 16: não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus está mostrando aqui? A comunhão com a palavra. Ele está mostrando ali a sua intimidade com a palavra. Às vezes vem coisa para tirar a gente do sério, né? Tirar a gente da posição que a gente está com Cristo, tirar a gente da graça. Aí a gente vai lá e xinga, aí vai lá e fala um palavrão, aí vai lá e fala alto, aí vai lá e fala coisa que não deve. É nessa hora que você tem que dentro de você revelar a comunhão que você tem com a palavra. Jesus não poderia falar assim: olha, eu sou filho de Deus mesmo.
Eu tenho todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Eu sou todo poderoso. Isso, aquilo, olha, veja só. Eu sou o próprio Deus na terra. Mas não, ele pega e usa a arma que ele tem, a comunhão que ele tem com a palavra. Às vezes na tentação, às vezes no deserto, a gente quer usar as armas físicas, as armas materiais que a gente tem, mas não é com as armas espirituais que nós vencemos o inimigo, que nós vencemos o deserto. Nós vimos aqui, o Espírito Santo está com ele. Jesus está jejuando 40 dias e 40 noites. Provavelmente ele está em oração também. Mas na hora, para dar o checkmate final, ele usa a palavra de Deus. Porque ele mostra, se eu também estou na condição de homem, eu também tenho que ter comunhão com a palavra. Mostra que Jesus era uma pessoa que ele lia a palavra de Deus, ele estudava a palavra de Deus, ele estava ali em comunhão com a palavra de Deus. E não tem que ser diferente comigo e com você não. Nós temos sim que parar um tempo da nossa vida, meditar na palavra, pegar a Bíblia que a gente tem aqui, ó, em papel, e começar a ler. Faz um plano de leitura, porque, amados, no momento que você precisar, a palavra se revelará no teu coração, ela se manifestará na tua boca, e você colocará o inimigo por terra para correr da tua vida nesse deserto que você está passando. Palavras contrárias que chegarão e serão lançadas contra você. Olha, você não consegue, você não tem força, você é pequeno, você não tem como conquistar isso. Aí a palavra fala: em Cristo somos mais do que vencedores. Olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Você está entendendo? Jesus não deu só o exemplo que ele se batizou nas águas, mas ele está dando o exemplo aqui. Eu jejuo, olha, eu oro, olha, eu leio a palavra, porque eu quero estar em comunhão. Pode sim vir o deserto, mas você está em plena comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você está vendo como é passar por um deserto? Porque se ele se manifesta, é para tirarmos grandes experiências dele, para fazer-nos fortalecer, para fazermos gigantes, grandes, conquistadores. Continua comigo aqui, pela terceira vez o inimigo vem. Versículo de número 8, novamente o transportou o diabo em um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus não está mostrando que ele é só um ouvinte da palavra de Deus. Lá em Tiago, capítulo de número 1, versículo 22, diz assim: e sede cumpridores da palavra de Deus, e não só ouvintes. Por isso que a gente vem na igreja, sabia? Por quê? Porque é na igreja que a gente ouve a palavra de Deus. Você está entendendo? Não é historinha para boi dormir, não. Não é história da carochinha, não é assim que fala? Não é o pastor pregando da vida dele, não. Mas é na igreja que a gente vem para ouvir a palavra de Deus, que gera fé em nosso coração. Porque só para a gente vencer no deserto, tem que ser cumpridores da palavra. E aqueles que manifestam a sua fé.
Sabia? Porque o incrédulo morre no deserto. Porque o incrédulo não passa por lá. Mas aquele que manifesta a sua fé e é cumpridor da palavra de Deus, olha, tem certeza que será vencedor. Lá em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7, diz assim: sujeitável, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de quê? De vós. Sujeitar a Deus. Jesus estava ali em completa sujeição. Olha, deserto é isso, dependente totalmente de Deus, em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com Deus, em comunhão com a palavra, em comunhão, em oração. Jesus está fazendo o quê? Ele está usando as suas armas espirituais. Vamos lá em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 7. Carta aos Romanos 10, versículo 17. Está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso que o momento da palavra na igreja é especial. Que no momento que o Senhor está falando, pregando, a palavra está gerando fé em nosso coração. A gente viu aqui que Israel foi derrotado no deserto porque eles não deram crédito, eles não deram ouvidos à voz do Senhor, à palavra do Senhor. Eles perderam porque eles não poram em prática a palavra do Senhor. Porque não adianta ser ouvinte, nós temos que ser praticante. E a prática da palavra de Deus é sempre nos momentos mais difíceis. É onde que nós temos que desenvolver a prática da fé. Jesus venceu o inimigo como? Primeiro, o Espírito Santo estava com ele. Ele estava em jejum, ele estava em oração. Ele também estava em comunhão com a palavra de Deus. Isso tudo gerou o que no coração de Cristo? Que isso, pastor? Estou falando ele como um ser humano, não como Deus, mas como ser humano, na condição ali de ser tentado. Ser humano como nós. O que isso produziu em Cristo? A fé. E sabe o que nós conseguimos vencer o mundo? Conseguimos vencer a tentação com a nossa fé. Ah, pastor, mas Jesus tinha fé naquele momento? Claro. Jesus, quando curava um cego, um leproso, um paralítico, ele usava a fé dele. Ué, mas Jesus tinha fé? Claro. Todo mundo à sua volta poderia não estar acreditando naquilo, mas ele tinha fé. Jesus era carne, humano. Não teve uma passagem lá que a mulher tocou nas vestes dele, na orla, e dele saiu o que? Virtude para curar. Quer dizer, ele tinha ali fé para curar as pessoas. Ele manifestou isso. Então, quando a gente vem na igreja, ouve a palavra de Deus, estamos ali desenvolvendo a nossa fé, porque estamos ouvindo a palavra de Deus. Porque, amados, o deserto quem vem passar somos nós. E é lá que nós vamos tirar grandes experiências. Não é lá que você vai permanecer, e não é lá que você vai morrer, e não é lá que você vai perecer, mas é lá que você vai tirar grandes experiências com Deus. Porque, veja comigo aqui o que está escrito em 1 João,
capítulo de número 5. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo de número 4. Está escrito assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é aquela fé como pó de café não, né? É a fé que você vai olhar assim e fala: Jesus, que deserto é esse? Aí ele vai te responder: o meu Espírito Santo é contigo. Ele vai te conduzir, mas se prepara. Usa as armas espirituais. Esteja em comunhão com a minha palavra. Exerça a sua fé. Porque depois que você passar por esse deserto, Deus enviará os anjos de Deus, para te servir. Amém? Tenha certeza disso. Deserto, quando a pessoa ouve falar disso, fica desesperado. Pastor, não! Mas tenha certeza, é para te tornar vencedor, tirar grandes experiências. Deus precisa criar plateia para ver a tua vitória. Está todo mundo dizendo lá: você não vai conseguir. Aí, quando você lembra da palavra de Deus, assim como Jesus citou também, olha, a vitória que vence o mundo é a minha fé. Olha, mas ninguém consegue te irritar. Olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você está entendendo? Não é para ficar desesperado. Israel perdeu o controle, por quê? Porque deixou de ouvir a voz do Senhor. Quem falava por Deus? Moisés. A gente vai acreditar no que Moisés está falando, mas Deus se manifestava pela boca de Moisés. E eles deixaram. O dia que nós deixarmos de ouvir a voz do Senhor, nós decretamos a nossa derrota. Decretamos a nossa falência, a nossa perda. Mas no deserto continua sensível a voz e a direção do Senhor. Para a gente finalizar, volta comigo lá em Mateus capítulo 4, versículo de número 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? E o serviram. Pode ter certeza, se Deus permitiu que o deserto chegasse na sua vida, no final, quando você passar por este deserto, você vai olhar e vai falar assim: grandes experiências eu tirei nessa passagem pelo deserto. E verdadeiramente o Senhor não permitiu que eu perecesse lá, ou que eu morresse lá. A geração que saiu do Egito morreu toda no deserto, porque deixaram de ouvir a voz do Senhor, deixaram de ter comunhão com a palavra do Senhor. Pastor, não quero mais ir na igreja, a igreja aqui agora é na minha casa, eu sou a igreja, não preciso ouvir a palavra, não preciso ir na igreja, eu oro aqui da minha casa. Precisa ter comunhão, precisa ter comunhão com a palavra de Deus, precisa se esforçar, precisa renunciar, precisa ali
está em comunhão com o corpo de Cristo. Eu sei que esse deserto que você está passando está difícil, está doloroso, está espinhoso, está fazendo você sofrer, mas é para você tirar grandes experiências disso. Amém? Fique de pé, por favor. Fique de pé. Vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Aplauda bem forte, aplauda a palavra de Deus. Feche os seus olhos, eu vou fazer uma oração. Eu quero que você reflita nessa palavra hoje. Reflita. Jesus Cristo, Ele passou aqui por coisas que a gente passa. Ele também sentou lá no templo, na sinagoga, para aprender a palavra de Deus. Ele também, depois de adulto, se batizou. Tanto que João Batista falou: careço eu ser batizado pelo Senhor, e vem o Senhor a mim. Aí Jesus disse: olha, eu tenho que cumprir a justiça de Deus. Aí ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele só começou o ministério dele depois da tentação, depois do deserto. E pode ter certeza, nesse teu deserto, o Espírito Santo estará contigo. Nesse deserto, tenha comunhão com a palavra de Deus. Exerça a sua fé. A fé que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Vença o mundo, vença através da sua fé. Ouve a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, examina a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, investiga a palavra de Deus, se aprofunda na palavra de Deus. Que grandes experiências você terá com Deus. Esse deserto será um manancial para você. Esse deserto vai se tornar um vale verdejante, a qual você ali produzirá grandes frutos, aleluia. Você vai se tornar vencedor, uma vencedora. Oh Senhor, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, graças te damos, Senhor, nesta noite. Graças te damos pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, por cada vida e por cada alma que está aqui nesta noite, que ouviu a sua palavra e ouviu que o deserto não é para exterminar-nos. O deserto não é para fazer a gente ficar prostrado, derrotado, para sermos aniquilados, mas o deserto, no final dele, os anjos do Senhor nos servirão. A bênção do Senhor chegará sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Fortaleça cada um que está aqui nesta noite. Meu Deus, toma pela mão direita, levanta esta pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Que esta palavra hoje, porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Que a palavra de Cristo hoje, meu Deus, fortaleça cada coração, cada alma, cada vida. Em nome de Jesus, eu entrego, meu Deus, cada vida em tuas mãos. Assim seja feito. Aleluia. Diga glória a Deus.